precisa estar unido, precisa ter organização. As pessoas precisam falar a mesma língua, precisa ter uma confederação. O futebol, a gente sempre... Todo mundo no mundo do futebol toca nesse assunto de vender o sonho das Olimpíadas pro futebol. Eu, particularmente, eu falo sempre pro pessoal, cara, tem muita coisa envolvida por trás para fazer isso acontecer. E a gente vê como é que tá o cenário, a gente vê que isso é muito longe. Mas muita gente fala assim, mas um dia vai acontecer. Você... Segura na mão de Deus e vai. Você que tem atletas olímpicos há um bom tempo, então você conhece como é que funciona os bastidores olímpicos, né? De como um esporte consegue conquistar o seu espaço, até mesmo os atletas, e como é que é o comportamento. Na visão da NEL, né, coach, como é que é para você, assim, o futebol para o esporte olímpico, assim, virar esporte olímpico? Vamos lá. Eu não posso dizer se está perto ou se está longe, né? Porque eu não tenho bola de cristal. Uhum. Mas dentro da minha experiência e dentro de alguns esportes que a gente vê que estão aí há tanto tempo e ainda não conseguem, como o futsal, né? Que é adorado, que tem muito espectador, né? Como a gente tem no futebol. E até hoje ninguém sabe o porquê, né? Porque... Eu vou te dizer, tá? Opa! Como o jiu-jitsu, cara, que você tem no mundo inteiro, a família Gracie espalhou isso pelo mundo inteiro. E é um esporte respeitado pelo mundo inteiro, né? Super respeitado. Não dá para você falar de artes marciais sem você falar, né, do jiu-jitsu. Todo mundo fala jiu-jitsu brasileiro. Mas, cara, é bíblico, tá? Reino dividido não subsiste. Uhum. Precisa estar unido, precisa ter organização. As pessoas precisam falar a mesma língua, precisa ter uma confederação. Você acha que todo mundo concorda com a Confederação Brasileira de Futebol? Com o Comitê Olímpico Brasileiro? Não, cara. Não. Só que as confederações precisam se submeter ao Comitê Olímpico. Porque se você não se submeter às regras... Isso, é isso que eu ia falar. Porque tem regras, né? Tem regras, e cara. Elas foram votadas, elas foram aprovadas. Então... E aí você precisa se submeter. E o Comitê Olímpico ele vai direcionar o tempo todo essas comissões e vai acompanhar para ver como é que está sendo o andamento. Uhum. Então, um esporte que o dono deveria ser o atleta, porque qualquer esporte o dono é o atleta, o artista é o atleta, tá? Uhum. E aí é que entra o ego. As pessoas querem ser dono do esporte. Todo mundo quer tomar frente do esporte. E eu não estou falando só do futebol, não, tá? Uhum. De vários. É porque esportes que já são organizados há anos e anos, há décadas, né, que a gente está falando que estão ali dentro do processo olímpico, é outra parada. Se submeteram, entenderam que você precisa cumprir regras, que você precisa cumprir com valores esportivos. Porque dentro do esporte existem valores para você poder cumprir. Se você estiver fora daqueles valores, você não é considerado um atleta. Se você não sabe se comportar muitas vezes, minimamente, você não tem fair play. Se você não tem fair play, se você não respeita o seu adversário, o outro atleta, você tá fora, velho. Muitas vezes a pessoa é banida, né, do esporte por conta disso. Minimamente. Você entendeu? Por causa de um desrespeito. Dentro do judô, por exemplo, se o cara comemorar antes da hora, se ele comemorar lá dentro do tatame, ele recebe lá um Hazuka desclassificado e ele perde. E às vezes é mais por um impulso que ele não conseguiu segurar. Mas aí é que mas mesmo assim, isso não é justificativa. Por quê? Porque ele aprende. Ele precisa aprender ali dentro do tatame, dentro do processo dele na instituição, conforme ele cresce, isso aqui é feio. Isso aqui não é legal. Porque muitas vezes não é sobre ser legal, é sobre ser moral. É o quanto que aquilo afeta o outro. Então, qual é esse limite? Quem vai dar o limite é quem impõe as regras. Se não tem regra, não tem limite, cara. Se não tem limite, é só mais um entretenimento. Cadê o esporte? Como é que entra isso num esporte olímpico? Onde o nosso comitê brasileiro vai se submeter ao Comitê Olímpico Internacional, ao COI. E se a gente fizer alguma coisa fora, a gente pode ser banido. Que nem agora, por exemplo, a gente está falando a Rússia, países que estão em guerra. Existe uma regra para isso. É. Você entendeu? Você vê que tem, na última Olimpíadas teve atletas que foram para representar os refugiados, acho, não sei. Não, né? isso sempre tem, tá? Sempre tem. Então, mas aí se ele consegue ir para o lado e mesmo assim ele segue uma regra de comportamento. E tem atletas que eles não podem ir com o nome do país. Isso. Então, eles vão representando ali o Comitê Olímpico Internacional.
Então, aí esses atletas eles não podem levantar a bandeira do país deles, né? Não. Então, mas é uma regra. É uma regra. Cultura, é uma coisa. Você entendeu? Então, na vida, na tua casa tem regra, na minha casa tem regra. E quando não existe regra, cada um faz o que quer. E aí cada um leva a sua verdade, cada um leva aquilo que acredita pro processo. E muitas vezes o que eu acredito não cabe dentro do processo, porque não é sobre mim, é sobre o esporte. E o artista é o atleta. A gente não pode esquecer isso. Então, assim, eu posso ser muito importante no processo, entendeu? Mas eu sou substituível. Amanhã o Juninho vai arrumar outro. A Rafa, que é minha atleta, meus atletas que estão indo agora, estão indo 7 atletas, eles vão arrumar outra coach, uma psicóloga, outro preparador Porque físico. tem profissionais também Claro que tem. preparados para isso. Cara, tem profissionais super gabaritados, de altíssimo nível, que vivem isso. Agora, o atleta é insubstituível, cara. Tu tem que ser insubstituível na tua vida. Peraí, como é que eu conto a história da minha vida sem mim? Não dá. Deixar outra pessoa contar para mim, né? Aí eu boto outra pessoa como... Não dá, cara. Então, eu acho que o que falta nesses esportes que ainda não estão lá é exatamente isso. É todo mundo abrir mão de si e falar, pô, o que é bom pro esporte? O que a gente precisa alinhar aqui? E aí estabelecer regras. Porque a gente vive de regra. Porque senão a gente vira o quê? Vira bicho, né, cara? Na hora que o COI chegar e falar assim, tá, vamos lá, vamos botar o futebol nas Olimpíadas. Tá, mas vamos ver qual que vai ser o processo deles. O que está acontecendo no mundo do futebol? O que eles têm? Exatamente. Aí vai ver... Porque se for sobre entretenimento... Vai fazer uma auditoria no futebol, vai ver a bagunça aqui. É um dos esportes que mais cresce no mundo, cara. Né? A nível de espectadores, de paixão, o número de pessoas que chamam uma live de futebol é surreal. Dado isso porque grandes competições aí, que estão fazendo muito bem pelo esporte e tudo... Mas da forma delas, e da forma que a gente acha correta também, que é bem legal. Mas quando a gente for pensar num lado olímpico, ainda tem muito a conquistar. Isso. Por mais que essas competições estão fazendo coisa pra caramba... Tá? E já ajudaram pra caramba esses atletas. Sim, patrocinadores tá dando carreira, que trouxeram. Tá dando carreira. O TAF, televisão, CBFute... trouxeram televisão. Isso, Estação, a Liga Nacional, tudo... Tá dando carreira para esses atletas. E a contrapartida desse processo, porque você me perguntou sobre ser olímpico, tá? Isso, E a contrapartida desse processo se você não tem regra, daqui a pouco os patrocinadores percebem que não tem regra. Daqui a pouco a televisão percebe que não tem regra. Tem coisa, nem tudo pode passar na televisão. Ninguém pensou nisso, cara. É isso mesmo. E aí, cara, você vai entrando num lugar que você traz de novo o esporte para o amadorismo. Então, assim, essa coisa de fazer o esporte crescer, o que cada competição está fazendo, isso é incontestável. Só que, em vez de estar todo mundo junto, os atletas, isso separa. Cada atleta vai para um lugar, atleta vai lutar pelo seu próprio interesse. Não tem organização. Então, peraí, não estão lutando pelo seu? Então, eu vou lutar pelo meu. Quem dá mais? Mas vai ter um momento que alguém tem que ceder. Alguém vai ter que ceder. Entendeu? Não, e eu acredito. E não é que vai ser um sacrifício, mas é tipo assim, alguém vai ter que ceder para que haja uma conversa e através dessa conversa, aí sim você vai conquistar o que você acredita. E DVD não é eu contra você, é eu e você pelo esporte. Pelo esporte.